Muito bem, vamos continuar então com a nossa matéria. Aqui, ó, só para contextualizar um comentário que já fiz, né? Com a ideia da liberdade de crença e de consciência, visando reforçar essa garantia, a Constituição estabelece que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido a União, Estado, DF, município instituir impostos, né, sobre templos de qualquer culto, que é, como eu disse, a imunidade tributária religiosa prevista no 156B. Beleza? Vamos lá? Continua comigo. Agora, nós vamos analisar um outro dispositivo muito importante e muito cobrado na prova. O inciso 8º do artigo 5º, que diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olha só, veja, nós podemos ter a crença que quisermos, tudo certo? Então, já que é um direito, eu não posso ser punido pelo exercício regular de um direito. Essa é a regra. Então ele diz assim, ó, ao início, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Essa é a regra. É a garantia. Isso aqui é uma garantia do direito. Só que ele vem e diz assim, ó, salvo se invocar esse direito, para eximir-se, ou seja, não cumprir uma obrigação legal a todos imposta, e aqui um detalhe, e também recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vou te dar um exemplo bem simples. Serviço militar obrigatório. A Constituição diz que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei, artigo 143 da Constituição. Vou deixar aqui como exemplo, então você vai colocar aqui, ó, artigo 143, beleza? Como exemplo, serviço militar obrigatório. Então, para contextualizar, depois, se for o caso, você dá uma lida lá, só para contextualizar o comentário. Então, ó, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Aí eu chego perante a autoridade militar e falo assim, olha, eu não posso ser convocado para o serviço militar porque minha religião não permite, porque a crença na qual eu acredito, a religião da qual participo, ela não me permite participar disso. Eu posso fazer esse tipo de alegação? Resposta, posso. Eu posso. E não vou ser privado, não vou ser punido por isso. Agora olha o detalhe. Quando eu alego essa crença ou essa consciência para não cumprir uma obrigação legal a todos imposta, isso é chamado de escusa de consciência. Vamos anotar? Ó, quando eu invoco uma crença ou consciência para não cumprir uma obrigação legal a todos imposta, isso é chamado de escusa de consciência. A palavrinha escusa significa justificativa. Alguns também vão chamar de imperativo de consciência. Beleza? Então, olha só, eu chego e falo assim, ó, eu não posso cumprir porque minha religião não permite. Beleza. Aí o Estado vem e fala assim, olha, então na forma da lei eu vou te dar uma prestação alternativa. Aí eu vou e digo, beleza, eu vou cumprir a prestação alternativa. Fera, então não vou ser privado de direitos, ok? Agora, o problema acontece quando? Quando eu digo, não vou cumprir a obrigação legal a todos imposta e também não vou cumprir prestação alternativa. Ou seja, se eu descumprir as duas alternativas, as duas situações, aí eu posso ser privado de direitos. A doutrina dominante em direito constitucional entende que se eu descumprir as duas, eu vou ter a perda dos direitos políticos. Perda dos direitos políticos. Há uma divergência. Parcela da doutrina minoritária entende que é suspensão, porque o Código de Processo Penal e também a Lei do Serviço Militar, elas dizem que haverá suspensão. Mas a doutrina dominante em direito constitucional diz que haverá
perda de direitos políticos. Tudo bem? Vou anotar aqui, ó, o artigo 15, inciso 4º. Por que que eu destaquei? Percebeu que eu destaquei o E? A pessoa vem e fala assim, não vou cumprir a obrigação legal e me recuso a cumprir a prestação alternativa. Então, se eu descumprir as duas, eu posso ter a privação dos direitos políticos. Como eu disse, parcela entende que é suspensão, parcela entende que é perda. A que domina, a doutrina dominante é a que entende caso de perda. Agora, se você está estudando Código de Processo Penal, entende que é suspensão. Se você pega a Lei do Serviço Militar, também diz que é caso de suspensão. Tudo bem? Fica atento com essa temática. Eu nem coloquei, não, anotei, artigo 143, né? Porque é o que cuida do serviço militar e ele fala no parágrafo 1º, depois você pode ler, vale a pena, o parágrafo 1º, ele fala exatamente do imperativo de consciência, beleza? Imperativo de consciência, no parágrafo 1º do artigo 143. Legal, continua comigo. Ainda temos vedação à censura, né? Porque censura não combina com livre manifestação do pensamento. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Então, não pode haver censura. E aí, em reforço, o artigo 220, parágrafo 2º diz: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Olha só, fica atento. O que é a censura? Seria assim, eu vou publicar uma determinada revista, vai publicar o seu periódico. Aí o Estado, como já aconteceu em outras épocas, o Estado vem e fala, manda para mim que eu vou fazer uma análise prévia do que você vai publicar. Isso eu não aceito publicar, isso eu não aceito, isso aqui eu não aceito. O resto você pode publicar. Isso seria nitidamente uma censura. Agora, é claro que o Estado pode estabelecer parâmetros. Quer um exemplo? Nós vamos, um novo filme vai ser lançado. Olha, esse filme, ele é indicado para qual faixa etária? É para acima de 12 anos, é acima de 14 anos, é para maiores de idade, enfim. Então isso pode acontecer. Inclusive cabe a uma lei federal estabelecer exatamente essas faixas de classificação indicativa, né? E aí você vai assistir um programa, ele coloca lá, livre, 12 anos, 14 anos, enfim. Isso são parâmetros e isso não seria considerado uma espécie de censura. Tudo bem? Legal? Continua comigo. Acesso à informação e sigilo da fonte, importantíssimo. É assegurado a todos, o princípio da universalidade, o acesso à informação. Mas deve ser resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Veja, o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, deve ser o quê? Resguardado. Veja, o sigilo da fonte é uma garantia da liberdade de expressão jornalística e de informação. Imagina, né? Os jornalistas, os grandes, né? As grandes revistas que divulgam informações, não vou citar nome, mas com certeza você conhece várias aí importantes, né? Que divulgam matérias. Fala, rapaz, de onde esse cara conseguiu essa informação? Ele não é obrigado a revelar sua fonte. Porque se ele tivesse que revelar sua fonte, dificilmente alguém gostaria ou alguém se proporia a ser um informante. Então, embora nós tenhamos o direito de acesso à informação, o sigilo da fonte, ele fica resguardado quando
quando for necessário ao exercício profissional. Isso é uma garantia, por exemplo, da atuação jornalística. E tenho também aqui no artigo 5º, inciso 33, ó, eu não coloquei ali o 33, né? Então vou citá-lo aqui. Artigo 5º, 33, ó, ele diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo ou geral. Essas informações serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Agora, cuidado, esse direito de acesso à informação não é absoluto, porque ele diz, ó, ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. É com base nesse dispositivo que nasceu a Lei de Acesso à Informação, que é a lei por meio da qual você pode, né, solicitar e fazer requerimentos de acesso a informações, a documentos do Estado, a informações do Estado, um controle social dos atos estatais. Agora, como eu disse, embora nós tenhamos esse direito que deve ser prestado no prazo da lei, que é a Lei de Acesso à Informação, o direito não é absoluto, na medida em que as informações relativas à segurança do Estado e à segurança da sociedade podem ser resguardadas. Um detalhe, caso esse direito de acesso à informação seja violado ou ameaçado, eu posso utilizar o mandado de segurança para protegê-lo. Tudo bem? Legal? Vamos lá. Agora, nós vamos analisar mais uma face da liberdade, que é a liberdade de profissão. E aí, antes de eu comentar, eu bato na tecla de novo. Nós estamos juntos na caminhada, lembra disso? Se tiver alguma dúvida, vai lá no fórum e me chama. Legal? Olha só, o artigo 5º, inciso 13, diz assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Veja, então nós temos a liberdade de escolha do trabalho e da profissão que queremos exercer. Muito legal isso, não é? Então, eu quero ser professor, pode? Pode. Eu quero ser motorista, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, enfim, você pode exercer sua profissão. Legal. Agora, a Constituição diz que nós teremos que atender às qualificações que a lei estabelecer. Como assim? Determinadas profissões exigem uma qualificação especial para que eu possa exercê-la. Então, por exemplo, eu quero ser advogado. Beleza, eu tenho que fazer o curso de direito e eu tenho que me submeter ao exame de ordem. Eu tenho que me submeter ao exame de ordem para poder exercer essa profissão. Eu quero ser engenheiro. Legal, então você vai fazer, né, o curso de engenharia na área específica, engenharia civil, engenharia elétrica, enfim, você vai fazer o seu curso de engenharia e também você vai ter que se inscrever no Conselho Regional de Engenharia, por exemplo. Então, existem algumas profissões que você terá de atender às qualificações profissionais. Note que a lei é uma lei restritiva. A lei que for regulamentar as profissões, ela cria restrições e o Supremo entende que isso é constitucional. Essa norma, vou até colocar aqui, ó. Eu acabei que citei, mas não li, né? Então, tá aqui já exatamente o que eu citei. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Deixa eu fazer uma notinha do artigo 22, inciso 16. Porque, condições para o exercício de profissões. Compete à União legislar sobre condições para o exercício de profissões. Beleza? Quem vai legislar é a União, privativamente. Legal? Essa exigência legal de qualificações faz com que esse dispositivo seja considerado uma norma constitucional de eficácia
contida. Contida por quê? Porque ele pode ser limitado, restringido por essa lei que vai ser editada. Enquanto a lei não foi editada, ele produz plenamente seus efeitos. Ó, notinha jurisprudencial, como eu citei. O Supremo entendeu que a exigência do exame de ordem para o exercício da advocacia não viola a Constituição Federal. Então, é uma restrição legítima, é uma restrição constitucional. Uma outra decisão do Supremo. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde, cuidado com essa palavra, prescinde é dispensa. Vamos puxar uma setinha aqui? O que é que significa prescinde? Significa dispensa, um nome, uma forma mais chique, né, de dizer dispensa. A atividade de músico dispensa controle, até tinha colocado aqui, dispensa de controle, constitui manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão. Então, olha o que o Supremo disse. Apenas quando a atividade tiver em si algum potencial lesivo é que se exige um maior controle do Estado. Significa que nem toda profissão precisa de regulamentação legal, nem toda profissão. E ele disse, ó, por exemplo, atividade de músico não tem que ter um conselho específico, registrar para exercer essa função de músico. Nada disso. Legal? Que mais? Outra decisão importantíssima do Supremo. É inconstitucional a exigência do diploma de jornalismo e registro profissional como condição para o exercício da profissão de jornalista. Então aqui o Supremo também, como decorrência da livre manifestação do pensamento, da liberdade jornalística, da liberdade de expressão, o Supremo entendeu que é inconstitucional a exigência de diploma para poder exercer a função de jornalista, a profissão de jornalista. Tudo bem? Legal, continua comigo. Agora, nós vamos analisar uma liberdade fundamental que nós temos, a liberdade de locomoção, que também é chamada de liberdade ambulatorial, nome diferente, né? Liberdade ambulatorial. Olha só, a Constituição Federal diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Veja, é livre essa locomoção no território nacional. É aí que é o núcleo do direito à liberdade de locomoção. Então, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Espera aí, então, a Constituição não está dizendo que é um direito absoluto. Por aí você sabe que o direito ele pode sofrer restrições. Quando ele diz, olha, é livre em tempo de paz, então ele está dizendo que pode haver restrições em momentos de instabilidade institucional. Deixa eu destacar algumas coisas com você. É livre a locomoção, como eu disse, em tempo de paz. Quer dizer, então, que por aqui você já vê que vou colocar assim, ó, admite restrição. Pronto. Admite restrição. Logo, se eu estou dizendo que admite restrição, eu estou dizendo que o direito, me ajuda, não é absoluto. Beleza? Legal. Podendo qualquer pessoa. Esse qualquer pessoa, ele vai ao encontro do princípio da igualdade. Qualquer pessoa, porque regra envolve brasileiros, no plural, né, que pode ser nato ou naturalizado, também envolve estrangeiros e também envolve os apátridas, aqueles que não têm uma nacionalidade. Legal. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, quer dizer que a lei pode criar condições de ingresso, podendo qualquer pessoa nele, no território nacional, entrar, permanecer ou dele sair. Isso aqui é o que nós chamamos de objeto. Qual é o objeto
da liberdade de locomoção é o direito de ir, o direito de vir e o direito de permanecer. E detalhe que já foi cobrado em prova. Ele diz assim, ó, com os seus bens. Então nós vamos dizer que o direito à liberdade de locomoção inclui os bens. Legal? Inclui os bens. Está aí a análise. Quando diz inclui os bens, sabe o que está resguardando aqui? Está resguardando o direito de propriedade. Direito de propriedade. Inclui os bens, resguardando o direito de propriedade, a ideia de igualdade, tudo bem? O objeto e o direito que não é absoluto. Lembrando que, por exemplo, em momentos de estado de defesa, estado de sítio, né, momentos de instabilidade, como eu te falei, o direito pode ser restringido. Legal? Continua comigo. Agora nós vamos falar da liberdade de reunião. Um detalhezinho, só para eu complementar. Eu quero que depois você dê uma olhada no artigo 5º, inciso 61 e também no inciso 68. Mais à frente eu vou falar deles, mas já vou deixar por aqui para você dar uma olhada. Porque olha só, nós temos aqui, é livre a locomoção no território nacional, liberdade de locomoção. Quando você fizer a leitura do artigo 5º, inciso 61, ele diz assim, ó, ninguém será preso. Veja, quando ele diz que ninguém será preso, ele está garantindo a liberdade de locomoção. Ninguém será preso. Só que lembra que o direito não é absoluto? Aí ele diz assim, ó, salvo em caso de flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então note que a regra é a liberdade. A exceção é a restrição dela. E fecho dizendo que o habeas corpus é a garantia específica da liberdade de locomoção. O habeas corpus é a garantia específica por meio da qual eu posso proteger a minha liberdade de locomoção quando ela estiver ameaçada ou quando ela for violada por ilegalidade ou abuso de poder. Mais à frente, como eu disse, vou tratar do habeas corpus e vou voltar a tocar nesse ponto, mas já é interessante você ficar com essa notinha aí. Fechou? Beleza. Vamos agora tratar da liberdade de reunião. Vamos lá. A Constituição, nós já vimos, assegura a livre manifestação do pensamento. Tudo bem? E por que eu resgatei essa informação? Porque o direito de reunião tem uma íntima relação com a livre manifestação do pensamento. Porque veja, vamos fazer um protesto, vamos fazer uma passeata, vamos fazer uma carreata, vamos fazer uma marcha, vamos fazer um rolezinho, como surgiu uma época aí, umas questões dessa. Enfim, todas essas formas de reunião, vamos dizer assim, visam o quê? Manifestar um pensamento, protesto, uma crítica, é ou não é? Ninguém vai se reunir para nada. Galera, bora nos reunir lá na Praça Central. Bora, para quê? Não, para nada, só para a gente ficar de boa mesmo. A galera vai chegar e perguntar, e aí vocês estão protestando o quê? Nada, a gente está aqui só mesmo olhando o tempo, o clima, não faz sentido. Então, quando as pessoas vão para a rua, nós vamos para a rua reclamar do aumento da passagem, nós vamos reclamar da corrupção, enfim, vamos protestar, vamos manifestar o pensamento. Então, o direito de reunião tem íntima relação com a livre manifestação do pensamento. Legal? E aí o que nós temos? A Constituição diz que todos podem reunir-se pacificamente. Todos. Todos aqui têm o signo de universalidade. Todas as pessoas. Vamos dizer que aqui nós temos um direito individual que se manifesta, que se expressa de expressão, o quê? Coletiva. Porque se vamos fazer uma reunião, pressupõe que no mínimo 2 vão participar. Reunião com um só não é reunião. Tudo bem? Então, por isso que se diz, é um direito de todos os indivíduos, mas esse direito se expressa, se manifesta sempre de forma coletiva. Todos podem reunir-se. Olha os condicionamentos. Pacificamente, sem arma,
em local aberto ao público. Não é apenas em local público, é local aberto ao público. Na época do rolezinho, o pessoal queria fazer o rolezinho dentro do shopping. E aí alguns shoppings falaram, aqui não. E aí isso foi parar na justiça e o judiciário falou, pode fazer. Se obedecer os limites constitucionais, pode fazer. Por quê? Porque o shopping é um local não público, é um local privado, mas é aberto ao público. Tudo bem? Então, em local aberto ao público, agora aqui o ponto mais cobrado na prova. Preciso pedir autorização para quem? Para ninguém. É independentemente de autorização. Não precisa pedir a autorização. Agora, como eu disse, pacificamente é um limite, sem arma é um limite, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, outro limite. Então eu posso colocar assim, primeiro limite, pacificamente sem armas. Segundo limite, não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada. Terceiro limite, eu tenho que avisar previamente. Avisar. Cuidado, embora eu não precise pedir autorização, eu tenho que avisar previamente. No mínimo um WhatsApp eu tenho que mandar. É brincadeira, né? O ideal é avisar formalmente. Tudo bem? Então, eu tenho que avisar. Para quê? Para que o Estado tome os devidos cuidados com segurança, com questão de trânsito, para que o Estado verifique se outra pessoa já não marcou uma reunião para aquele local, para aquele dia, para aquele horário. Tudo bem? Então, eu tenho que avisar. Detalhe, se o meu direito de reunião for violado, o direito foi violado, você vai impetrar esse remédio aqui, mandado de segurança. É o remédio constitucional adequado à proteção. Detalhe, além das restrições, pacificamente, não poder frustrar, ter que avisar, é importante a gente mencionar o artigo 136 e o artigo 139. Por quê? Durante o estado de defesa, o direito também pode sofrer restrições. Legal? E durante o estado de sítio, o direito excepcionalmente pode ser até mesmo suspenso. Então, cuidado, no estado de defesa, o direito pode ser restringido. No estado de sítio, pode haver a suspensão da liberdade de reunião. Tudo bem? Fica atento com essas questões. Agora, nós vamos entrar na liberdade de associação. Mas vamos fazer uma pequena pausa, vamos tomar um cafezinho rápido e na sequência voltamos. Tá certo? Um abraço e até lá.